Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula do nosso curso de Física 1. Hoje nós vamos estudar a terceira lei de Newton. Na nossa última aula nós vimos a lei da inércia. Nós vimos que a partir da segunda lei a gente consegue deduzir a lei da inércia, que nos diz que corpos nos quais não haja nenhuma força, seu movimento é de um movimento retilíneo uniforme. E na aula de hoje nós vamos abordar a terceira lei de Newton, que é a lei que está faltando para nós concluirmos as três leis de Newton. No caso, essa terceira lei, ela vai nos dizer como que dois corpos que interagem entre si, como que se comportam de maneira geral a força entre eles. Então, a motivação que nós vamos dar para começar é o seguinte. Então a gente viu que pelas leis de Newton, pela primeira lei, encontramos um referencial onde nós podemos escrever as leis de Newton, onde a gente consegue descrever os problemas da mecânica, que são os referenciais inerciais. E vimos também, pela segunda lei, qual é uma maneira de nós conseguirmos calcular as equações de movimento dos corpos, e entender como é que esses corpos se movimento a partir de uma equação diferencial. Agora, o terceiro passo para que a gente consiga fechar essas ideias envolvendo as leis de Newton é tentar entender como que dois corpos que interagem entre si vão apresentar as leis correspondentes a essa interação. Tá? Então a gente vai ter aqui diversos corpos e a gente vai tentar entender como é que eles interagem entre si de uma maneira geral. Tá, então, vamos entender isso daqui. Então, um exemplo simples que eu falo para vocês é o seguinte. Imagina que a gente tem dois objetos, tá, em uma única dimensão, um se dirigindo com relação ao outro com a mesma velocidade. Após eles colidirem, esses dois corpos eles são arremessados para trás. A nossa intuição, a nossa experiência do dia a dia mostra que é isso daí que acontece. Esses dois corpos eles são repelidos um do outro após eles baterem um no outro. O que exatamente isso daí significa? Tá? Então, a gente tem dois corpos aqui com a mesma velocidade, ocorre uma colisão, eles são repelidos com velocidades contrárias. Tá? E se vocês perceberem, a velocidade que a gente tinha no início, ela estava num sentido e depois ela é trocada. Ela vai para o sentido contrário, tá? Ou seja, a gente teve uma inversão de velocidade e, portanto, a gente teve a ação de uma aceleração em cima do corpo. Tá? Então, devido a essa mudança de velocidade, essa troca de sentido dele, a gente produz uma aceleração nele. E toda vez que a gente produz uma aceleração, a gente tem a presença de uma força. Mas perceba que por conta da interação desses dois corpos, nós vamos ter duas forças diferentes, uma força que atua nesse primeiro corpo e uma outra força que atua nesse outro corpo. E se nós observarmos essas forças, a gente percebe que elas vão ter a mesma intensidade e vão ter também a mesma direção, tá? Mas sentidos contrários, elas vão estar em direções contrárias. Então esse aqui é um exemplo simples que ilustra o que é que acontece com corpos que estão colidindo. Bom, a terceira lei fala que isso aqui que nós percebemos nesse problema de colisão acontece de maneira geral para quaisquer tipos de corpos que interagem entre si. Tá? Então, o enunciado da terceira lei diz o seguinte: corpos interagentes trocam forças entre si. Tá? Eu coloquei dessa maneira um pouco mais sucinta, com a palavra trocar, para facilitar o aprendizado, para que a gente não fique utilizando sempre aquela mesma fórmula que nós vemos no colégio, de ficar falando de mesma intensidade, mesma direção em sentido contrário. Essa palavra trocar reúne todas essas condições. Elas têm a mesma intensidade, essas forças terão a mesma intensidade, a mesma direção e o sentido contrário. Mas se nós guardarmos na memória que corpos interagentes trocam forças entre si, isso fica mais condensado e mais fácil de ser recordado. Tá? Então, outra coisa também que é importante nós guardarmos aqui é que nós estamos falando de dois corpos, tá?
o enunciado da terceira lei, a gente está falando de dois corpos e duas forças diferentes, tá? Então, a gente vai ter um primeiro corpo no qual o segundo vai agir e um segundo corpo no qual o primeiro vai agir produzindo uma força, tá? Então, a gente tem dois corpos que interagem e cada um desses corpos vai sentir uma força cujo responsável dela é o outro corpo, perfeito? Então, é basicamente isso daí que reúne a terceira lei. Um outro ponto também que é importante nós ressaltarmos é que essa não é uma lei geral, embora o Newton tenha formulado ela historicamente. Em geral, se a gente trabalha com forças no eletromagnetismo, a gente não vai encontrar essa mesma situação. Contudo, se nós estudarmos uma outra lei que nós vamos ver bem mais adiante, que é o momento linear, a conservação do momento linear, nós vamos observar que é exatamente essa conservação do momento linear que é a lei geral e não necessariamente a terceira lei que fala de forças trocadas entre dois corpos interagentes. Então, basicamente, essa daqui é a terceira lei de Newton. Se você gostou do conteúdo, dê um joinha no canal, comentem, caso tenham quaisquer dúvidas, compartilhem esse canal e se inscrevam. E até uma próxima. Obrigado.